Saudações, queridos alunos do 8º ano. Eu sou a professora Vanessa Lourdes Vanessa e estou aqui para explicar para vocês o roteiro 7. O primeiro item do nosso roteiro pede para você assistir com atenção aos vídeos sobre sujeito e predicado que eu enviei para vocês no nosso grupo de WhatsApp, porque lá tem todas as explicações que vocês precisam para realizar essa atividade 1. Vou ler aqui para vocês. 1. Assista com atenção aos vídeos sobre sujeito e predicado compartilhados no grupo de WhatsApp ou acesse pelo link colocado aqui no roteiro e realize as atividades. A atividade a seguir indicando e identificando o sujeito e o predicado das orações abaixo. Por exemplo, o casal de pombos voou para longe. O sujeito é sempre aquele que faz a ação da frase. Então, a gente pergunta para o verbo voou aqui. Quem que voou para longe? A resposta vai ser o sujeito. Quem voou para longe? O casal de pombos. Então, esse é o sujeito. O restante da frase, pessoal, a gente chama de predicado. Então, tudo que não é o sujeito é o predicado. Nesta frase, sujeito, casal de pombos, predicado, então, é voou para longe. Veja o próximo exemplo. À noite, surpreendentemente, a lua estava alaranjada e enorme no céu. Quem estava alaranjada e enorme no céu? A lua. Então, o sujeito é a lua. O predicado é o resto da frase, ou seja, predicado, à noite, surpreendentemente, estava alaranjada e enorme no céu. Aí vocês vão fazer a mesma coisa com as outras frases aqui desse exercício. Veja só, a letra A. A menina é bonita. Você vai perguntar aqui para o verbo, quem é? Quem é bonita? A resposta vai ser o sujeito. O que sobrar da frase, além do sujeito, você escreve aqui na frente de predicado. B. As flores enfeitam o jardim. Quem enfeita o jardim? A resposta dessa pergunta você vai escrever ali no sujeito. Quem enfeita o jardim é o sujeito, tá bom? E o predicado, o resto da frase, vai ser enfeitam o jardim, ok? Quem enfeita o jardim? As flores é o sujeito. E assim por diante, vocês vão fazendo todos os exercícios aqui desse item 1. E vamos passar ao item 2, que pede: assista com atenção aos vídeos sobre o uso de eu e mim, compartilhado no grupo de WhatsApp, ou acesse pelo link enviado no roteiro. Depois, leia com atenção os textos e as explicações da página 152 e 153 do seu livro de língua portuguesa e realize as atividades 1 e 2. Vamos lá? Página 152. Isso eu já vi. Eu ou mim. 1. Leia este trecho de uma crônica da blogueira baiana Nana Preto. Desejar um tempo só meu não é pecado nem culpa. É apenas um momento necessário para restabelecer a minha sanidade mental. E quando eu falo isso, não me refiro apenas aos filhos. Quero um tempinho dos grupos do WhatsApp, do aspirador de pó ecoando pela casa, dos e-mails que não param de chegar, do marido, da dieta. Um tempo meu. Aquele tempinho do banheiro, sabe? Eu já tentei a yoga, a meditação, mas me julgo agitada demais para isso. É justamente ali que os meus melhores insights aparecem. Então, achei melhor deixar para lá. Às vezes, saio correndo à procura desse tal tempo. Às vezes, desligo o carro e fico na garagem, paradinha por 5 ou 10 minutos. E às vezes, coloco as crianças para dormir e fico quietinha, escutando a respiração e o coração delas. E nessas horas eu acho um tempinho só para mim, para eu ter a certeza de que eu não mudaria nada nessa minha vida com pouco tempo. Esse texto está disponível no site meulifetime.com. Página 152, questão 1A. A cronista queixa-se da falta de tempo para ela mesma. Com base no texto, deve-se entender que ela é infeliz? Por quê?
Olha, pessoal, aqui a gente não pode entender que ela é infeliz, não, porque não é isso que ela está dizendo. Na verdade, ela está dizendo que apesar, né, de querer ficar sozinha, precisar ficar sozinha um pouco, e ter poucas oportunidades por isso, ela diz que não mudaria a sua vida corrida. Questão 1B. Compare 2 trechos da fala. Eu acho um tempinho só para mim, para eu ter a certeza. Os pronomes destacados referem-se a que pessoa do discurso? Tanto o pronome mim quanto eu se refere à primeira pessoa do singular, porque os dois se referem ao próprio falante. Ou seja, eu acho um tempinho só para mim, esse mim está se referindo a eu mesma. E para eu ter a certeza, óbvio, se refere a eu. Então, eu é a primeira pessoa do singular. Questão 1C. É esperado que essa pessoa do discurso tenha destaque em uma crônica com esse tema? Por quê? Olha só, gente, o tema da crônica é a necessidade pessoal da autora ali, da narradora, na verdade, de ter um pouco mais de tempo. Então, sim, esse tipo de pessoa do discurso, que é a primeira pessoa, eu, é esperado que tenha destaque em uma crônica com esse tema, porque o tema é a vontade própria do eu de quem escreve. Questão 1D. Releia o trecho. É apenas um momento necessário para restabelecer a minha sanidade mental. Suponha que você tivesse de incluir um pronome referente a essa mesma pessoa do discurso, antes da palavra restabelecer. Qual dos trechos transcritos no item B deveria servir de parâmetro para você decidir entre usar o eu ou mim? Justifique sua escolha. Vocês já estudaram o uso de eu e mim nos vídeos extras que eu mandei lá no grupo de WhatsApp. Então, vocês estão preparados para responder essa questão. Aqui, neste trecho aqui da questão D, página 152, é apenas um momento necessário para restabelecer a minha sanidade mental. Se fôssemos usar a primeira pessoa do discurso, essa frase ficaria: é apenas um momento necessário para eu restabelecer a minha sanidade mental. Porque estudamos lá nos vídeos de que eu é sujeito. Então, aqui o eu é sujeito do verbo restabelecer, né? Quem é que quer restabelecer a minha sanidade mental? Sou eu mesma. Então, é apenas um momento necessário para eu restabelecer a minha sanidade mental. Vamos ler agora as explicações da página 153. Os pronomes eu e mim referem-se à mesma pessoa do discurso, mas têm usos diferentes. Então, eu e mim se refere à primeira pessoa do discurso do singular, ou seja, se refere a eu, mas tem usos diferentes, como nós já estudamos. Observe as frases. Empreste o disco para eu ouvir. Eu, aqui, está como sujeito do verbo ouvir. Quem faz a ação de ouvir? Quem vai ouvir os discos emprestados? Sou eu. Então, empreste os discos para eu ouvir. Eu sempre vai na posição de sujeito. Então, não cabe mim, a palavra mim, na posição de sujeito, ok? É o que está explicando aqui logo abaixo dessa frase. Eu é sujeito do verbo, função exercida pelos pronomes pessoais retos. Os pronomes pessoais retos são eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esses pronomes, eles são sujeito na frase, ou seja, eles fazem a ação do verbo. Agora, olha essas frases abaixo. Aqui é diferente. Empreste o disco para mim. Empreste. Esta ação vai ser feita por quem? Bom, por outra pessoa que não sou eu. Ou pode ser você, né? Você, empreste o disco para mim.
Aqui, eu não estou fazendo nenhuma ação. A palavra eu não é sujeito de nada aqui. Sujeito é quem faz a ação do verbo. Aqui, no caso, o verbo emprestar. O verbo emprestar vai ser feito por você, né? Empreste o disco para mim. Então, aqui eu não poderia falar empreste o disco para eu. Somente essa opção. Empreste o disco para mim. O mim, ele é usado quando não sou o sujeito da frase, ok? Principalmente assim, no fim de frase. Quando a frase termina, normalmente é o pronome mim. Olha aqui o próximo exemplo. O músico tinha afeto por mim. Quem tinha afeto? O músico. Então, o músico é sujeito. Não é eu, o sujeito. Então, aqui, eu não posso falar o músico tinha afeto por eu, mas o músico tinha afeto por mim. Então, quando a frase termina aí, mim, ponto final, é porque o eu não é sujeito de nada aqui. Olha só a explicação abaixo. Mim atua como complemento de um verbo ou de um nome, ou seja, normalmente ele vem depois do verbo, uma função exercida pelos pronomes pessoais oblíquos tônicos. Esses pronomes pessoais oblíquos tônicos são me, mim, te, ti, contigo, ok, pessoal? Continuamos aqui na página 153. Questão 2. Considerando essas informações, copie no caderno os períodos a seguir e substitua a estrela por eu ou mim em cada caso. Primeiro, faça sozinho esse exercício. Pause o vídeo agora. Copie já completando com eu ou mim. E depois volte aqui para a gente conferir. E eu vou explicar para você cada caso. Vamos lá? Já pausou o vídeo, fez atividade, voltou aqui? Então, vamos. Página 153, questão 2. Considerando essas informações, copie no caderno os períodos a seguir e substitua a estrela por eu ou mim em cada caso. Questão A. Envie todos os arquivos para eu armazenar, porque aqui o eu está fazendo uma ação. Ele está fazendo a ação de armazenar. Então, quando faz ação, é sujeito. Não pode ser usado mim aqui antes de verbo, tá, gente? Antes de verbo é eu. Questão B. Para mim, essa não é uma boa solução. Aqui, gente, o eu não é sujeito de nada nessa frase. O para mim, ele quer dizer, na minha opinião. Então, sempre que a gente tiver o para mim querendo dizer opinião, vai ser usado o mim depois do para. Questão C. Fiquei distante de mim, ou melhor, questão C. Fique distante de mim enquanto eu estiver fritando os bolinhos. Aqui, pessoal, na frase fique distante de mim, o mim aqui, ele está recebendo a ação aí do ficar distante. Quem está fazendo essa ação de fique distante é outra pessoa. Por exemplo, pode ser você, mas com certeza não sou eu. Então, fique distante de mim, enquanto eu estiver fritando os bolinhos. Aí, nessa segunda frase, eu estiver fritando os bolinhos, aí sim o eu é sujeito, porque quem está fritando os bolinhos? Eu. Então, eu, antes do verbo aqui, ó, eu estiver fritando os bolinhos, ok? Mas ali, para substituir a estrelinha, na letra C fica mim. Questão 2D. Vamos reunir todos para eu explicar as novas regras, porque aqui eu sou sujeito, eu estou fazendo uma ação. Eu é que vou fazer a ação de explicar. Então, para eu explicar, aqui não pode usar mim. Questão 2E. As regras serão explicadas para mim hoje à noite. Então, olha só, eu não estou fazendo nada, eu vou receber a explicação. Não sou eu que vou explicar, eu não é sujeito aqui. Então, tenho que usar mim. Outra pessoa, certo? Vai explicar as regras. As regras serão explicadas para mim hoje à noite. Aqui eu não posso falar para eu. Para eu só uso quando eu vou fazer alguma coisa depois desse para eu. Por exemplo, para eu explicar as novas regras, ok? Para eu armazenar. Aí sim, quando estiver fazendo alguma coisa, a gente coloca para eu fazer alguma coisa. Agora, quando alguém estiver fazendo alguma coisa, é para mim.
As regras serão explicadas para mim hoje à noite. Outra pessoa é que vai explicar. Questão 2F. Pediram para eu revisar o texto. Aqui sim, olha só, quem que vai revisar o texto? Sou eu. Eu sou o sujeito aqui do verbo revisar. Quem vai revisar? Eu. Então, pediram para eu revisar. Para eu mais o verbo, tá bom, pessoal? Sempre que tiver verbo, depois do para e eu for o sujeito desse verbo, a frase vai ficar para eu fazer alguma coisa. Pediram para eu revisar o texto. Questão 2G. Agora aqui, ó, é na minha opinião. Então, se é na minha opinião, é para mim. G, para mim, fazer essa pesquisa é bem divertido. Vamos agora à página 262, aprender o que é miniconto. Capítulo 8, miniconto, poder de síntese. Síntese quer dizer resumo. Por isso que esse tipo de texto se chama miniconto, porque é um conto mini, é um pequeno conto. A história aqui é bem resumida e muita coisa dessa história fica para a imaginação do leitor completar. Vamos ler. Miniconto Poder de Síntese, página 262. Como você sabe, os contos são narrativas curtas, quando comparados, por exemplo, aos romances, que é o nome dado a livros, histórias que são assim do tamanho de livros. São romances, tem romance de suspense, de terror e também romances de amor. No século XX, surgiram narrativas ainda mais enxutas do que os contos, que receberam o nome de mini-contos. Neste capítulo, você vai conhecer esse gênero textual e estudar os recursos que permitem esse caráter tão sintético. Leia o mini-conto a seguir, do gaúcho Marcelo Spalding, que, além de escritor, é um estudioso do gênero. Lembrem-se que, enquanto eu leio as páginas aqui do seu livro, você acompanha lendo em silêncio aí no seu livro. Nada de olhar do lado, muito menos conversar com alguém, olhar para o alto. Olhe para o livro e acompanhe lendo as palavras em silêncio para o seu cérebro treinar a leitura e você ficar craque nisso também. Vamos juntos, então. Página 262, leitura 1. Faltam 6 dias para o fim do mês, 15 para a chegada do bebê, 12 prestações para sair do cheque especial e 10 minutos para fechar o banco. Ele corre em meio à multidão, tropeça, levanta, entra na agência esbaforido. O gerente demora 20 minutos para o receber e 2 para lhe negar o empréstimo. Primeiro, precisava quitar o cheque especial. Chega em casa cabisbaixo e evita o olhar da esposa. Cabisbaixo significa de cabeça baixa. No quarto do bebê, o pintor o espera. Suado, cansado, um curativo no polegar. O serviço está pronto, diz, cabeça baixa. Custava 100, mas só recebeu 50. Esse mini conto de Marcelo Spalding e Laís Schaff está publicado no livro Mini Contos e Muito Menos, Porto Alegre, editora Casa Verde, ano 2009, na página 27. Olha só, em poucas linhas se contou toda uma história. Por isso, este é um mini conto. Muita coisa aqui ficou para nossa imaginação, mas podemos perceber exatamente o que está acontecendo. Por exemplo, no início do texto, quando fala faltam 6 dias para o fim do mês e 15 para a chegada do bebê, nós podemos pensar aí então, né? Olha só que o neném está a caminho e quando alguém fala que falta 6 dias para o fim do mês é porque está ansioso aí com alguma coisa. E aí ele fala 12 prestações para sair do cheque especial e 10 minutos para fechar o banco. Nossa imaginação, então, aqui trabalha e já sabe que ele está preocupado com o dinheiro, ele está indo ao banco, mas ele ainda tem dívida com o banco, porque prestações do cheque especial são dívidas que ele ainda precisa pagar, mas ele está precisando de mais dinheiro, está indo ao banco. E quando aqui o contista escreve, ele corre em meio à multidão, tropeça, levanta, entra na agência esbaforido, a gente pode imaginar que ele está assim muito preocupado, a gente já imagina a expressão dele, ele correndo, tropeçando.
E aí o gerente demora 20 minutos para o receber e 2 para lhe negar o empréstimo. Primeiro precisava quitar o cheque especial. O conto foi bem resumido assim, mas nós podemos imaginar toda a situação. Ele chegando, sentando para esperar 20 minutos, o gerente, depois conversando com o gerente na mesa dele, o que eles conversam, o gerente explicando que não vai poder dar empréstimo porque tem que pagar as prestações todas do cheque especial antes. Tudo isso fica pela nossa imaginação, mas fica muito bem contado aqui, mesmo em poucas palavras. E continuando aqui, chega em casa cabisbaixo, evita olhar da esposa. Isso tudo a gente já imagina, ele chegando em casa, a esposa perguntando alguma coisa sobre o dinheiro, e ele, né, evitando olhar para ela, e porque sabia da preocupação dela também. E aí a gente vê que teve um pintor lá, pelo menos o dia inteiro, ou mais tempo ainda, pintando o quarto do neném. E isso é explicado assim, 2, 3 linhas. E também a gente vê que o serviço custava 100, mas ele só recebeu metade do valor do dinheiro. Então, nessas 3 últimas linhas do conto, no quarto do bebê, o pintor espera, suado, cansado, um curativo no polegar. O serviço está pronto, diz, cabeça baixa. Custava 100, mas só recebeu 50. A gente pode imaginar toda a situação, né? O dono da casa entrando no quarto, conversando com o pintor, explicando, perguntando o valor, o pintor cobrando ele explicando que não ia ter todo o dinheiro, explicando, talvez dizendo que depois pagaria, combinando um dia para o pintor voltar para receber. Então, é toda uma situação e um diálogo que fica por conta da nossa imaginação, porque o mini conto, ele é um texto resumido, uma história resumida, mas olha só que riqueza, né, de história e de sentidos aqui mesmo em poucas linhas. Vamos agora para a página 263, onde é explicado o que é um mini conto para a gente. Olha só, na página 263 tem, por último, aqui um quadrinho azul, lá no fim da página, da observação para a teoria. Vamos ler juntos? Acompanhe aí o livro comigo nessa leitura. O gênero textual miniconto é caracterizado por produções bastante curtas. A leitura dos minicontos exige um leitor ativo, que preencha a narrativa, geralmente apresentada sem detalhes e, por vezes, com lacunas, ou seja, com falta de informações. Cabe ao leitor imaginar os fatos anteriores ao momento narrado e suas consequências, as características dos personagens e do cenário, etc. Embora muito sintético quer dizer resumido, o miniconto apresenta um sentido completo e pode ter um efeito dramático, cômico, que quer dizer engraçado, crítico, entre outros. Tudo que está explicado aqui nesse quadrinho azul, pessoal, a gente percebeu muito bem ali no mini conto do Marcelo Spalding, que nós lemos na página 262, porque a nossa imaginação teve que preencher tudo o que não foi dito ali no conto, né, as lacunas, mas nos transmitiu bastante emoção aquele mini conto, até um certo suspense, né? Porque a gente ficou pensando, será que ele vai conseguir o empréstimo? Não vai? Vai pagar o pintor? Não vai? Então, é um mini conto bem legal mesmo. Pois então, agora você vai ao item 3 do seu roteiro de estudos e vamos aí explicar para você o que você vai fazer nessa atividade. Vamos ler. 3. Leia o miniconto na página 262 do seu livro de língua portuguesa, que acabamos de ler. Depois, leia o quadro azul da observação para a teoria sobre o gênero textual miniconto da página 263 do seu livro de língua portuguesa, que acabamos de ler também esse quadrinho azul aí. Agora, indique V para verdadeiro e F para falso sobre os textos que você leu acima, ou seja, sobre esses textos que você leu no roteiro de estudo no item 2, ok? Esses da página aí 152, 153, 262
do livro didático. Todos esses eram mini contos, tá, pessoal? Tanto o primeiro texto que nós lemos, quanto o segundo. Então, com base em tudo que foi explicado até agora, você vai colocar verdadeiro ou falso nas afirmações que tem aqui na questão 3. Eu acredito que depois de todas essas explicações, vai ficar bem fácil para você, ok? Se tiver alguma dúvida, pode colocar lá para a gente no grupo de WhatsApp do seu ano escolar. E vamos agora fazer o item 4 e 5 do roteiro de estudo. Vou ler aqui e depois a gente vai lá para o livro didático. 4. Leia o mini-conto escrito por Fernando Bonassi na página 264 e responda a questão 2 da página 265 sobre ele. Questão 5. Leia o mini-conto escrito por Marcos Bassini na página 264 e responda a questão 4A e 4B da página 265 sobre ele. Observação: o protagonista é o personagem do conto. Então, para fazer essas atividades, a gente tem que lembrar no significado dessa palavra aqui, ó. Protagonista é o personagem principal do conto, tá? Protagonista geralmente é o personagem bonzinho ali da história. Vamos, então, agora à leitura no livro. Então, como pedido, vamos ler na página 264 o mini conto de Fernando Bonassi e depois vamos responder a questão sobre ele, que está no item 2 da página 265. Vamos lá. Página 264. Leia comigo, olhando aí no seu livro. Os mini contos que você vai ler na sequência são ainda mais enxutos. Observe a diferença entre essas produções e o mini-conto de Marcelo Spalding, que é aquele do empréstimo no banco, do bebê que ia nascer, que você estudou, e responda as questões. Vamos lá. Leitura 2. O título do mini-conto é Só. Se eu soubesse o que procuro com esse controle remoto. Esse é o mini-conto de Fernando Bonassi, que está no livro organizado por Marcelino Freire, com o título 100 Menores Contos Brasileiros do Século. Cotia, editora Ateliê Editorial, 2004, está na página 30. Gente, olha só, esse mini conto, ele é tão mini que ele tem só 2 linhas. E aqui, olha só, pense nesse significado. Se eu soubesse o que procuro com esse controle remoto. Isso lembra, assim, quando a gente fica na frente da TV e a gente está sozinho. E olha só, hein, o título do texto é bem significativo, só. E aí a gente está só de frente para a televisão e fica zapeando, fica mudando de canais no controle remoto, sem saber direito assim, o que seria legal assistir, sem encontrar nada legal. Esse mini conto nos remete muito a essa situação. Vamos, então, à questão sobre esse mini conto, na página 265, questão 2, que é o que é pedido ali no seu roteiro do livro didático, no item 4. Vamos lá. 2. O mini-conto de Fernando Bonassi aparece em uma coletânea organizada pelo escritor pernambucano Marcelino Freire, que propôs um desafio para os autores, produzir textos com no máximo 50 letras, descontando o título, os sinais de pontuação e os espaços. O mini-conto cumpre essas exigências? Pessoal, tem que ter 50 letras esse mini-conto, mas você não precisa contar o título, nem os espaços e nem as reticências aqui, ó. Vamos voltar, então, na página 264. Você vai contar quantas letras tem esse conto, esse mini conto. Então, você conta desde o S do C até o último O de remoto. Vou deixar você contar e colocar a resposta aí no seu roteiro de estudo, tá bom? Será que ele conseguiu vencer o desafio de fazer um texto com no máximo 50 letras? Conta aí. Se tiver 50 letras ou menos, ele venceu o desafio, sim. Daí a resposta vai ser sim. Muito bem. Agora, vamos atender ao que pede o item 5 do roteiro de estudos, que pede aqui para a gente ler
na página 264, o texto de Marcos Bassini, que é um mini conto também. Vamos lá? Então, é esse segundo mini conto aqui no meio da página 264. Vamos ler juntos. Só quando viu o meteoro se aproximando, ela o beijou. Nunca aceitou uma relação que não durasse até o fim da vida. Esse mini conto de Marcos Bassini está disponível no site da internet blog.scoob.com.br. O roteiro, então, pede que respondamos na página 265 a questão 4A e 4B sobre esse mini conto. 4. Releia agora o mini contos de Marcos Bassini. Pausa o vídeo e dá uma relida lá, que vai ser importante para a gente responder. Voltando aqui, 4A. Qual é, no contexto do mini conto, o efeito do meteoro sobre a Terra? Olha só, pessoal. No mini conto é dito, só quando viu o meteoro se aproximando, ela o beijou. Nunca aceitou uma relação que não durasse até o fim da vida. Bom, como ele fala no mini conto sobre fim da vida, a gente pode imaginar que o meteoro seria o responsável por esse fim da vida sobre a Terra. 4B. E qual é o efeito particular para o protagonista? Protagonista, como eu já expliquei para vocês, é o personagem principal aqui do mini conto, que seria, então, quem foi beijado. Olha só. Só quando viu o meteoro se aproximando, ela o beijou. Nunca aceitou uma relação que não durasse até o fim da vida. A consequência para o protagonista é que, como ele estava ali com uma menina, certamente ele já estava gostando dela, ela só queria uma relação que durasse até o fim da vida. Como estava vindo um meteoro sobre a Terra, ela o beijou, porque o meteoro seria o fim da vida. Então, assim, a relação deles duraria até o fim da vida. Esse foi o efeito particular para o protagonista, ganhar um beijo da amada. Gente, trágico, triste, porém muito romântico. Parabéns para você que chegou até aqui. Terminamos mais um roteiro. Até a próxima. Um abraço!